O Eric, até fazendo esse... Eu vou tentar fazer uma metáfora aqui, mas se ficar muito ruim, mas... Você sabe que hoje é o dia do poeta, Marcos Saravalli? Então vamos aproveitar, então. Se ficar muito Faça ruim, uma poesia aí com a sua metáfora, vai. Mas eu acredito que você vai entender, mas... Há 3 anos atrás, a gente tinha o Paulo Guedes 100%. Então, 100% de Paulo Guedes, né, aquele liberal, enfim, escola de Chicago. E a gente veio perdendo. Hoje a gente não tem mais 100%, de repente 50%, 40%. E eu tenho uma preocupação muito grande. Imagina, vamos pegar o cenário aqui, a gente não está votando nada, mas vamos pegar o cenário, que é um cenário possível, né? A gente não está falando de probabilidade se é provável, mas é um cenário possível, de uma reeleição, né? Pô, quem que é o Paulo Guedes? Será que vai sobrar 10% do Paulo Guedes que a gente esperava que tinha ali há 3 anos atrás? 5%? Porque realmente parece que está sumindo, né? Até a equipe dele praticamente, né, vai ter como se fosse uma empresa, o turnover ali é absurdo, né? Não é a mesma equipe, mudou muita gente, né? Então essa é a minha preocupação, né? O que está sobrando, o que vai sobrar uma possível reeleição do Paulo Guedes que a gente conhecia, o que deveria ser há 3 anos atrás. Não sei se a metáfora deu para entender, mas é justamente isso, né? Essa redução do tamanho dele, do poder, né? Enfim, da execução dele, pelo menos que a gente esperava, e agora o que sobrou. Não sei se ficou muito radical, metafórico aqui, mas uma figura realmente que não é a mesma pessoa, o mesmo poder que a gente esperava que tinha há 3 anos atrás, né? Ô Marco, o Paulo Guedes continuou com o seu ideal 100% liberal, tá? Ele continua, ele é o único aqui em Brasília que está batendo nessa tecla de que, gente, vamos estourar o teto? Vamos estourar que não seja um estrago tão grande. Quando eu falei para vocês, o atropelamento já está evidente, agora só falta saber o tamanho do estrago, é justamente também usando essa metáfora que o Paulo Guedes está tentando frear essa carreta para que o estrago não seja tão grande. Porque ele sabe que isso no curto prazo, estourar o teto de gastos, tem um efeito bumerangue. Então, assim, ele ainda está, por mais que esteja fraco, ele ainda se mantém na linha dele, tá? Ele se mantém no norte dele. Só que existe uma realidade, Marco, existe uma realidade que é a política, e ele não consegue fazer metade do que ele quer se não tiver os políticos. E os políticos têm um entendimento de que a agenda que está sendo colocada, a atual agenda, não vão trazer dividendos eleitorais para eles. E aí, quando isso acontece, quando começa a criar esse caldo de cultura dentro do Congresso, pode ser o ministro que for, pode ser o ministro no momento que for, que as coisas começam a virar. Se você olhar hoje o núcleo político do Palácio Planalto é muito mais forte que o time do Paulo Guedes. A gente viu aquela questão, que é uma peça-chave nessa dinâmica aqui de Brasília, a convocação do Guedes para ele prestar esclarecimento sobre o offshore, teve o aval do Partido Progressista, que é o partido do ministro da Casa Civil. É o cara que era para estar aqui dentro do Congresso para travar qualquer desgaste do ministro da Economia. E ele lavou as mãos. Isso é um sinal claro, Marco, de que as coisas estão se tensionando. E, mais uma vez, a gente sempre viu muito tensionamento, muita briga nos 3 anos, com o Paulo Guedes forte, com o Paulo Guedes fraco, com o Paulo Guedes saindo, com o Paulo Guedes entrando, quando a gente vai discutir o orçamento. Eu bato muito nessa tecla, porque é aí que a briga fica cada vez mais evidente. É aí que a gente vê brigas aqui em praça pública, que é o Paulo Guedes, mais uma vez, tentando mostrar para a turma que não pode romper o teto de gasto, e do outro lado a turma política pressionando por mais gasto. Então, assim, a realidade está se impondo e a realidade está mostrando que a classe política está, sim, avançando, e tem um fator importante nisso tudo, Marco. Essa declaração que a gente acabou de ver do Bolsonaro é um sinal verde de que, sim, a gente vai aumentar para R$400. Ele falou que não vai furar o teto. Ok, mas não está claro, então, da onde que vem essa composição desses R$400? E todos os cálculos hoje que estão na mesa, são cálculos que mostram que pelo menos parte desse gasto vai ter que ser fora do teto. Então, assim, tem um sinal verde do próprio Palácio Planalto para que essas coisas aconteçam. E quando a ordem vem lá de cima, quando chega aqui na base, as coisas avançam de forma célere. Então, só para, resumidamente, Paulo Guedes continua na toada dele, continua defendendo os ideais dele, só que a política aqui está se sobrepondo.
Posso perguntar aqui, porque pegando já essa linha do raciocínio, eu lembro, Eric, que no comecinho dessa semana, você falou aqui no BMC Market, na segunda-feira, que realmente não acreditava na saída do Paulo Guedes, do governo, enquanto estava tendo aquele burburinho, né? Será que se furar o teto de gasto, Paulo Guedes sai ou não? Eu lembro que você falou muito bem sobre isso, que ele não sairia, mas esse provável, eu nem sei se a gente deve falar agora como furo do teto, porque o Bolsonaro garantiu que não vão furar o teto, que não vão ser responsáveis. Não sei de onde vai vir essa conta matemática para fechar esse cálculo aí, dando os R$400 sem furar o teto, mas a gente viu, né, que isso mostrou que a área econômica está ficando fragilizada. Ontem mesmo se falou ali de uma demandada da equipe, igual você falou, tem metade em praças públicas aí brigando, né, e a gente viu o próprio secretário Bruno Funchal falando sobre isso. Como que você avalia essa questão, né? Será que essas baixas na equipe econômica realmente podem reverberar com força no mercado? Será que vão acontecer, já que agora está anunciado aí oficialmente que serão mesmo os R$400? A gente não sabe ainda de onde vai vir o fechamento dessa conta. Ele garantiu que não vão agir com responsabilidade. Mas e aí? A gente viu muito burburinho de que algumas pessoas da equipe sairiam da equipe econômica caso isso acontecesse, né? Paulo, isso pode acontecer sim. Eu acho que existe uma agenda econômica que foi desenhada lá atrás, e essa agenda a gente está vendo um turnaround aí, uma mudança de 180 graus nessa dinâmica. Cenários que a gente sempre passou em algumas palestras que a gente faz, quando falava de Paulo Guedes. Eu nunca acreditei que Paulo Guedes pudesse sair do governo nas situações anteriores. Mas agora, em se colocando essa nova agenda, em se colocando essa nova dinâmica, onde o expansionismo, o furo do teto vai estar, sim, presente, aí eu coloco mais em questão a permanência do Paulo Guedes, porque Paulo começa a não fazer muito sentido a agenda dele, começa a não fazer muito sentido a dinâmica, a ancoragem dele, que é no teto de gastos, tendo em vista que o teto pode ser extrapolado. Então, assim, a permanência do Paulo Guedes, eu já não sei se é uma questão que ele já coloca como definitiva. Eu acho que a gente pode, depender do desfecho desse caso, ver o Paulo Guedes sair, mas eu acho que vai ser uma situação em que um substituto dele só vai tocar o que tiver nessa nova agenda, que é essa nova agenda mais expansionista. E aí, se nesse meio do caminho, Paulo, sair auxiliares do Paulo Guedes, eu acho que vai ser só um sinal de cada vez mais enfraquecimento dessa agenda. Tá? Então, assim, a gente está num momento muito sensível, a gente está naquilo que a gente vinha alertando para vocês, que o mercado estava preocupado com a virada de chave aí mais populista, e a gente está vendo isso cada vez mais presente. E tem um fator lógico por isso, tá, gente? O fator lógico é a questão aí do deadline para se acabar a última parcela do auxílio emergencial. E como o auxílio emergencial está linkado com a questão do Bolsa Família, as coisas se anteciparam aqui um pouco. Então, a tendência aqui é sim de atropelo, a tendência sim, o presidente Bolsonaro falou que não vai furar o teto, agora a gente tem que saber da onde que vem esse novo gasto, e a gente pode saber da onde que vem, Paulo, justamente olhando para aspectos precatórios, por isso que eu chamei a atenção de vocês para as 14 horas, porque ali pode estar desenhado da onde que vem a origem desse recurso, tá? É possível adiamento, tá, gente? Eu conversei com o presidente, como eu disse para vocês. Eu até ia te perguntar isso agora.